Oi, queridos. Vamos para mais uma história da Bíblia? Lembrando que nós estamos no livro de 2 Samuel. Mas antes, como sempre, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve também aqui no nosso canal, dá o like, compartilhe, para que mais crianças e adolescentes possam ver os nossos vídeos e aprender da palavra de Deus. E que Deus te abençoe, abençoe sua família e a Ele, somente a Ele, toda honra e toda glória sempre. Lembrando um pouquinho da última história, Saul, ele tinha ido lutar contra os filisteus e ele perdeu a batalha, morrendo Saul e 3 filhos dele, e entre esses filhos estava também Jonatas. Deus impediu que Davi participasse dessa batalha. Vocês lembram? Os príncipes dos filisteus não confiavam em Davi e mandaram Davi de volta para sua cidade? Pois é, Deus não deixou Davi participar de lutar contra o seu próprio povo e participar da morte de Saul. Passaram-se 2 dias, Davi estava lá na sua cidade com os seus homens, e quando foi no 3º dia, vieram dar notícia para Davi da morte de Saul e de Jonatas. O homem que trouxe a notícia para Davi, ele falou: olha, o teu inimigo morreu. Esse homem tinha participado da morte de Saul. Ele achou que Davi ia ficar contente porque Saul tinha morrido. Davi ficou muito triste, mandou que matasse aquele homem. E Davi e os seus homens, eles rasgaram suas roupas em sinal de tristeza, ficaram aquele dia todo sem comer. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que eles choraram muito pela morte de Saul, de Jonatas e de todo o povo de Israel que havia morrido naquela batalha. Davi, ele não levantou a mão dele para fazer mal para Saul. Davi, ele esperava em Deus o dia em que ele seria o rei de Israel. Agora, com Saul morto, Davi vai falar com Deus. Ele quer saber o que Deus tem para a vida dele. Então ele vai conversar com o Senhor e Deus fala para Davi que é para Davi sair lá da terra dos filisteus. Lembra que ele ficou lá na terra dos filisteus e ganhou uma cidade? Então, é para ele sair de lá daquela cidade e agora para Hebrom. Então Davi, ele pega as suas 2 esposas, os homens que estão com ele, com as suas esposas, os filhos, a família, e assim eles vão lá para Hebrom, conforme Deus mandou. E lá em Hebrom, a Bíblia, a palavra de Deus fala que os homens, eles fazem de Davi rei, mas Davi é rei somente da tribo de Judá. A tribo de Judá era aquela tribo de Davi. Era uma tribo que mais tarde, muitos e muitos anos depois, da tribo de Judá, nasceria um menino. Vocês lembram quem é esse menino? Isso mesmo, nasceria Jesus, da tribo de Judá, o nosso Salvador, aquele que seria o Salvador do mundo. Davi é da tribo de Judá, a tribo de Jesus, o nosso Salvador. Então, Abner, o chefe do exército do rei Saul, ele pega o filho de Saul, chamado Isbosete, e faz dele rei sobre Israel, quando ele sabe que Davi era rei agora em Judá. Todo mundo lá em Israel sabia que Davi é que deveria de ser o rei de Israel, porque Deus havia escolhido Davi para ser rei no lugar de Saul. Mas Abner pôs Isbosete, o filho de Saul, como rei de Israel. E assim há uma guerra, a luta entre Isbosete, o soldado de Isbosete, contra Davi. Davi continua sendo perseguido pelo filho de Saul, continua lutando com a casa de Saul. Isbosete perde a batalha, Davi ele vence. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que durante muito tempo, o tempo vai passando e eles continuam lutando.
Isbosete contra Davi. Mas a Bíblia também fala que os de Isbosete, eles iam se enfraquecendo. Cada luta, cada guerra, Davi vencia e eles iam se enfraquecendo. Mas Davi ia se fortalecendo, ficando cada vez mais forte, porque Deus, o Senhor dos Exércitos, estava com Davi. Vamos ler a palavra de Deus? Escutem o que diz 2 Samuel, no livro de Samuel mesmo, 5:10. Diz assim: Davi se fortalecia cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Deus estava com Davi. E Deus, ele quer que você saiba que Deus, ele está com você e ele te fortalece. Assim como ele fortalecia Davi, dava força para Davi vencer, ele também faz isso com você. Deus dava força para Davi também fazer aquilo que era certo. Davi era perseguido, ele era rei de Israel, porque Deus o havia escolhido, mas as pessoas não deixavam ele assumir o cargo de rei. Mesmo assim, ele estava esperando o tempo de Deus para ele se tornar rei. Nesse período dessas batalhas, que o tempo foi passando, a Bíblia diz que Abner, ele tinha sido morto. Abner morreu. E depois também de um tempo, Isbosete, ele foi assassinado. Aqueles homens que trouxeram a notícia que Isbosete havia morrido, foram os homens que mataram Isbosete. Então eles foram falar com Davi, levar a notícia para Davi. E Davi fez com eles o mesmo que ele fez com o assassino, com aqueles que participaram da morte de Saul. Né? Assassino não, porque foi numa batalha, numa guerra. Davi também mandou que matasse os assassinos de Isbosete. Isbosete, ele foi assassinado, ele não foi morto numa batalha. Então Davi, ele não concordava que fizessem mal com a casa de Saul. Davi, ele nunca fez mal a Saul, porque ele sabia que no tempo certo Deus o tornaria rei. E ele estava esperando o tempo de Deus. Porque Davi sabia que Deus estava com ele. E Deus estava o fortalecendo, dando a ele coragem para esperar o tempo de Deus. Deus está com você e ele te dá força também e te dá coragem para você fazer as coisas certas, como Davi está fazendo. Então, Davi agora, que Isbosete, né, ele morreu, né? Agora, finalmente, o povo de Israel faz de Davi o seu rei. E assim, os anciãos, lembra que eram os vovozinhos idosos lá de Israel, todos eles agora, todo Israel, unge Davi, né, como rei de todo Israel, não só de uma tribo, mas de todo Israel. Deus havia escolhido Davi para ser rei de Israel no lugar de Saul. E a Bíblia diz que Davi, ele ia se fortalecendo e Davi foi ficando muito conhecido e poderoso cada vez mais e mais. Davi tinha 30 anos quando se tornou rei de todo Israel. E como rei, Davi teve mais esposa. E Davi, ele também teve muitos filhos. Os filisteus, quando souberam que Davi agora era rei de todo Israel, eles planejaram lutar contra Davi. E o que vocês acham que Davi fez quando Davi soube disso? Se você falou que Davi orou, você acertou. Davi foi falar com Deus e Deus disse para ele assim: vai para a batalha, porque eu vou dar vitória para vocês. Vocês vão vencer os filisteus. E Davi fez como Deus mandou e os filisteus fugiram e Davi com seus homens vieram vitoriosos. Só que os filisteus resolveram atacar Davi de novo. Então Davi foi novamente falar com Deus. Ele disse: Senhor, e agora? E Deus disse para ele assim: olha, espera, dessa vez não vai, porque eu tenho uma estratégia para você.
Estratégia é um jeito especial, uma maneira especial de você fazer as coisas. E Deus tinha uma maneira especial de dar vitória para Davi e os seus homens. Deus disse assim para o Davi: tem umas amoreiras, um monte de pé de amora. Então, Davi, eu quero que você vai atacar os filisteus em frente dos pés das amoreiras. Eu quero que você rodeie eles por trás e quando chegar em frente das amoreiras, você espere, que você vai ouvir um barulho muito forte. E quando você ouvir aquele barulho, ataque, porque sou eu que estou na frente de vocês para lutar com vocês contra os filisteus. Que Deus maravilhoso! Deus estava com eles o tempo todo. Estava com Davi e o seu povo e os fortalecia. Deus está com você e Ele te fortalece, Ele te dá força. Então Deus estava junto com Davi na batalha e com seus homens. E Davi fez do jeitinho que Deus falou. A Bíblia fala isso, que ele fez exatamente como Deus mandou ele fazer. Ele foi lá na frente das amoreiras, esperou o barulho e aí eles foram lutar com os filisteus. E a Bíblia diz que Deus venceu a batalha junto com Israel. Israel venceu, Davi venceu. Por quê? O Senhor dos Exércitos estava com Davi. Deus, Ele está com você e Ele te fortalece. Ele quer que você saiba disso. Sabe, meus queridos, Davi, ele confiava em Deus. Davi, ele sofreu muito, ele foi perseguido injustamente, né, por Saul. Davi ajudava o povo de Israel e o povo contava para Saul onde Davi estava, porque tinha medo de Saul. Nabal pagou o bem que Davi fez para ele com o mal. Davi com o seu povo teve fome, frio, sofreu, e ele era para ser o rei de Israel no lugar de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, por 2 vezes ele poupou a vida de Saul. Mas Davi, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus tinha um jeito certo de fazer as coisas. Tinha não, Deus tem. E Davi, ele confiava em Deus e ele falava com Deus. Deus quer que você também confie nele, mas principalmente que você confie quando ele diz para você que ele ama você. A Bíblia diz que o amor de Deus por mim e por você é muito grande. Deus, ele te amou tanto você, que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz pelos seus pecados. E se você entende, você que ouve a nossa história, que você é pecador, se você crê nisso, confesse o seu pecado ao Senhor. Se arrependa e diga para Ele que você sabe que tu é pecador e que você está arrependido e que você crê que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer na cruz pelo seu pecado, mas que depois de 3 dias Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Convide Jesus para morar dentro do seu coração. Peça perdão para Ele, peça para Ele ser o seu Salvador e fazer morada dentro de você. Se você já tem Jesus como seu Salvador, você pode, assim como Davi, andar perto do Senhor. Fale do amor dele para as outras pessoas. Fale com ele em oração. Leia a palavra dele. Vá numa igreja, aprenda da palavra de Deus. E assim você vai fazer as coisas que agradam ao Senhor. E você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, ainda não fez isso, meu querido, o que você está esperando? Não demore, não. Fale com Jesus, confesse seus pecados e peça para Ele fazer morada dentro de você. Ele vai fazer isso porque Ele ama você. Lembre-se que você é precioso para Ele, vale muito, mais que ouro, mais que prata, porque Ele te ama muito. Que Ele te abençoe, meu querido, e abençoe sua família, no nome de Jesus. Amamos você, mas Ele te ama muito, 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 muito mais.